Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para me apresentar para vocês. Eu sou Catarina Paranhos, mas pode me chamar de Cate Paranhos. Que a partir de agora, você vai se identificar tanto com a minha história que nós seremos íntimos, talvez, na identificação de histórias. Então, que tal um nome mais fácil para nos referirmos daqui para frente? Então, Cate Paranhos, tá? Vou contar um pouquinho da minha história. Que história é essa? Da minha história empreendedora. Baseada em muitas perguntas e dúvidas que eu recebo em inbox no meu Instagram. Vou falar um pouquinho sobre essa parte das dúvidas das perguntas. Para eu contar para você a minha história, eu tenho que viajar um tantão lá atrás, há anos e anos. Não vou nem falar quantos anos, vou falar só a idade que eu tinha, porque senão vai ficar feio para mim. Eu tenho que viajar lá onde eu tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade, dar um início numa história empreendedora na minha vida. Bom, eu tive um pai muito empreendedor. Um pai, vou falar o quê? Analfabeto. Analfabeto. Ele não tinha estudo nenhum, ele nem sabia escrever o próprio nome. Uai, a prova disso é a tatuagem dele no meu braço, que era só morrinhos, a tatuagem da assinatura dele. Era só morrinhos, ele era totalmente analfabeto. Mas ele sabia fazer o quê? Empreender. Para empreender você não precisa saber nem escrever, na verdade. Nem escrever. O que você tem que saber? Se comunicar com as pessoas. A comunicação direta e agradável. Isso ele sabia fazer. Ele era político. Muito político. Nossa, ele era totalmente político para lidar com as pessoas. E aí, esse homem analfabeto, sem estudo nenhum, quando eu tinha 2 anos de idade, vendeu um caminhão, o qual ele foi caminhoneiro. Anos e anos. Vendeu esse caminhão e falou assim, vou empreender. O que ele fez? Comprou uma padaria. E a família ficou a pé. Então a gente caminhava 2 horas da manhã, mais ou menos uns 8 quilômetros a pé, para chegar na padaria. A qual eu, 2 anos, meu irmão de 5, minha irmã de 9 e o outro de 12. Íamos todos juntos, 2 horas da manhã. Chegava lá, eu dormia em cima de sacas de farinha, meu outro irmão também dormia em cima de sacas de farinha. E os maiores ajudavam ele na fabricação dos pães, no atendimento, porque ele atendia muito caminhões de pessoal que ia para cana, para cortar cana. Antigamente tinha muito disso. E eles passavam muito cedinho. 4h30, 5 horas já estavam passando. Aí começa a minha história empreendedora. Eu cresci vendo aquilo. Eu cresci vendo um pai de uma padaria pequena. E como eram os comércios que ele comprava? Comércios falindo. Ele adorava comprar comércio falindo. Era um auge para ele levantar aquilo e aquilo dar certo, e aquilo movimentar. Ele adorava. E dessa padaria ele partiu para um supermercado. E ali eu tinha 6 anos. Ali todos nós já éramos obrigados a trabalhar. O que eu ia fazer com 6 anos? Montar a gôndola do supermercado, usar a etiquetadora, que naquela época era tic para pôr preço, ou cozinhar. A Catarina vai cozinhar. E a Catarina foi para a cozinha com 6 anos de idade, aprender a cozinhar. Sim, fui cozinhar para muitas pessoas, para minha família toda e para todos os funcionários do supermercado que almoçavam ali. Então, com 6 anos eu fui para a cozinha. Aí eu fui pro pacote do caixa, a pessoa que fica empacotando as compras. Naquele do empacotar a compra, eu também carregava botijão de gás cheio para colocar no carro da pessoa e meu pai gritava. Minha mãe fazia assim pro meu pai. Olha, menina, ela vai ficar com gogó. Não pode carregar peso que dá gogó. Meu pai falava, que gogó que nada, ela é forte. Ela nasceu para ser forte. Vai ficar com gogó coisa nenhuma, deixa a menina trabalhar. E deixa a menina trabalhar e fomos deixando. Deixa essa menina trabalhar, deixa essa menina trabalhar, deixa essa menina trabalhar. E essa menina foi estudar.
falei, eu quero ter uma faculdade. Isso é normal hoje. Naquela época, não. Pro meu pai, faculdade? Pra que faculdade? Eu não tenho estudo nenhum. Para que vocês querem ter? Vocês já trabalham comigo. Vocês vão continuar trabalhando comigo. Aqui comigo, você não tem que ter diploma. Pra que um diploma? Eu quero um diploma. E eu bati firme e eu fui estudar. Pro meu pai, filha mulher, não estudava fora, não estudava à noite e não precisava de diploma. Pois eu bati o pé, fui lá, assinei minha própria matrícula e fui. Fui estudar fora, fui estudar à noite e consegui o meu diploma. Quando o meu diploma chegou, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, estou pedindo as contas. Ele disse, como assim, filha? Eu falei, estou pedindo as contas. Eu me formei numa coisa que eu quis estudar. E eu quero trabalhar. Eu quero aprender a receber ordens. Porque eu fui criada para dar ordens. Eu fui ensinada a dar ordens. Eu preciso receber ordens. Porque o que eu ouvia naquela época? Uma família que falava assim pra mim, você nunca vai conseguir ser funcionária de alguém, você não recebe ordens. Recebo, então eu vou aprender a receber ordens. E eu fui aprender a receber ordens, fui lá receber ordens. Para eu me formar, foi o seguinte, meu pai falou assim, bom, você quer estudar, então você vai. Mas o seu salário a partir de hoje é exatamente o valor do seu boleto da faculdade. Você vai dar o boleto na minha mão, eu vou pagar o seu salário. Tudo bem? Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. Com 18 anos, o que você faz? Você sai com suas amigas, você tem os seus caprichos. O que eu fui fazer? Eu fui vender bolo, sabe? Tipo casa do bolo hoje, bolo de vó. Eu fui vender. Nos mercadinhos lá da cidade que eu morava, eu entregava bolos. Passava repondo os bolos. Que horas eu fazia os bolos? No meio-dia, que era o horário do meu almoço. Eu fazia os bolos todos os dias. Eu fui vender lingerie de sacola. Eu comecei a fazer trufa, na época das trufas, era o auge das trufas. Eu chegava da faculdade 00:30 e ficava até as 3 da manhã fazendo trufas. Para eu vender as trufas no dia seguinte. Aí eu ia dormir 3 horas da manhã e eu acordava 6:30 da manhã, porque pro meu pai o comércio tinha que abrir às 7 e tinha que ser pontual. Independente do que aconteceu com você, do que você fez. Estando doente ou não, tendo dormido ou não, tinha que abrir às 7. Isso foi o que eu fiz por 5 anos e meio. O que eu estava fazendo ali? Nada mais do que empreendendo. Eu estava aprendendo quanto custava a matéria-prima, quanto custava a minha mão de obra, como eu colocava valor no meu produto, como eu vendia o meu produto. Eu estava empreendendo. Aquilo para mim, sem ele nem saber, que eu acho que ele nem desconfiava, foi uma escola de empreendedorismo. E que escola! E que escola! Aí, me formei. Formatura essa que eu paguei. Álbum de foto que eu paguei, porque ele não aceitava. Eu me formei e eu fiz o quê? Fui pedir a minha conta. Eu queria trabalhar naquilo que eu me formei. Eu queria fazer só aquilo na vida? Não. Mas eu queria fazer valer o dinheiro que eu tinha pago e todo o meu sacrifício de 5 anos e meio. Eu precisava fazer aquilo. Eu precisava ser uma funcionária. Eu só ia saber tratar um funcionário quando eu tivesse sendo uma funcionária, estando no lugar daquela pessoa, porque meu pai era muito rígido. Eu fui adestrada, na verdade é isso, a ser uma patroa rígida, muito rígida. Eu precisava estar do outro lado, ver a outra versão. Para você saber bem feito, você tem que viver aquilo, saber fazer. Para saber pedir, não é mandar.
Pedi. E eu fui ser funcionária. Trabalhei numa farmácia, que eu me formei de farmacêutica. Trabalhei numa farmácia 2 anos, quando eu fui pedir a conta, a mulher até chorou. Por que chorou? Porque eu tenho um espírito empreendedor. Não importa se o negócio é meu, se não é, aquilo tem que dar certo. E era o que eu fazia pro comércio dela. Eu fazia dar certo. Saí dali e fui trabalhar numa outra farmácia, porque a proposta foi melhor. Fui para uma outra farmácia, para uma rede. Nessa rede, o que eu ganhava de comissão de vendas era 2 vezes maior o meu salário. De tanto que eu vendia. E por que era assim? Com 6 meses que eu trabalhei lá, eu consegui comprar uma Bis no ano do lançamento da moto Bis. Comprei uma Bis à vista, só com o dinheiro da minha comissão. Por que era assim? O que essa menina tem que ela vende tanto? O que essa menina tem que ela dá tão certo? Como ela faz isso? Como ela conversa com a pessoa e ela consegue? Não é convencer, não. É que a pessoa entenda que aquele produto tem um benefício para ela. E se ela levar, ela vai usufruir desse benefício. Por que a gente compra? Porque a gente está atrás do benefício. Você vai comprar uma coisa que você vai usufruir e vai te trazer um benefício. Por que essa menina era assim? Por que ela vendia tanto? Por que ela fazia tanto isso? Por que ela tinha tanto cuidado com os lugares que ela trabalhava, que ela fazia dar certo? Por quê? Eram tantos porquês. Aí eu tive que mudar para Ribeirão. Quando eu vim para Ribeirão, falei, meu Deus, uma filha de 1 ano e 8 meses, numa cidade que eu nunca tinha pisado na vida. Quando eu cheguei em Ribeirão, eu vi aquele trânsito daquela avenida, falei, meu Deus do céu, como é que eu ando com o carro nesse lugar? Nossa, aqueles carros passando em volta, eu naquela fileira do meio, que eu falava, Deus, vão tudo esbarrar no meu carro. E ninguém esbarrava em carro nenhum. Falei assim pro meu marido, não posso trabalhar aqui. Vou pedir demissão do meu trabalho e vou ficar em casa cuidando da Valentina até ela ir pra escolinha e eu arrumar um trabalho. Quem disse? 1 semana em casa, 2 semanas em casa, 3 semanas em casa e eu era a inútil. Assim eu me sentia, a inútil. Falei, o que eu vou vender? Fiquei pensando comigo, o que eu vou vender, o que eu vou vender, o que eu vou vender. Resolvi vender roupas de ginástica. Que jeito? Sacola. Como assim sacola? Sacola? Fui ser sacoleira. Você tá morando numa cidade que você não conhece ninguém. Eu não conheço ninguém. Mas eu garanto pra você que se eu sair na rua 2 minutos, eu vou conhecer o quarteirão inteiro. Porque eu converso com todo mundo. Eu sei falar com as pessoas. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu faço questão de ter contato com as pessoas. É disso que eu gosto. Aí eu não era mais a funcionária. Aí eu era a patroa, a funcionária, o marketing, a contadora, a administradora. Eu era tudo. E eu era mãe. E eu era esposa. Nisso eu trabalhei 3 anos de sacoleira. De repente eu falei, agora eu quero ter a minha loja. E fui procurar um ponto e fui abrir a minha loja de roupa fitness. Foi fácil? Não. Não é fácil até hoje. Esse ano nós vamos fazer 7 anos de loja de portas abertas e não é fácil até hoje. Eu abri na época do governo Lula, no auge que a gente estava de crise, todo mundo falava pra mim, não abre, agora não é hora, não abre, agora não é hora. Se eu tivesse ouvido, não abre, agora não é hora, eu não teria abrido até hoje, porque de lá pra cá a gente não deixou de ter crise. Crise atrás de crise, depois da crise veio a pandemia, então... Se eu tivesse ouvido, eu não teria abrido até hoje. Porque se a gente for esperar passar uma crise pra você abrir, não vai abrir. Não vai abrir. A crise existe. Quem sai da crise é você. Quem maneja como quer viver durante uma crise é você.
Você maneja se você quer ter resultado na crise ou você quer viver esperando a crise passar. Eu resolvi não esperar a crise passar. E dar resultado, e ter resultado, e ser o resultado. Montei a minha loja. Ah, mas você já tinha um monte de clientes. Você era sacoleira, você vendia de sacola. Você já tinha sua clientela pronta. Não, amiga. Uma vez sacoleira, eternamente sacoleira. As minhas clientes da sacola são de sacola. Elas vieram pra loja? Não. Na loja eu comecei do zero. Do zero. Uma formiguinha. Um Instagram novo, um Instagram do zero, um Instagram formiguinha e vai, e vai, e vai. Uma portinha nova, uma portinha que abriu e vai, e vai, e vai. Esse ano vão fazer 7 anos. 7 anos. Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram é o seguinte: da onde vem o seu empreendedorismo? Vem daí. Acabei de te contar. Vem daí. Quando eu montei a minha loja, eu ainda tinha o meu pai vivo. O que eu sentia? Você consegue me responder? O que eu sentia? Tendo montado o meu comércio, sendo filha de uma pessoa que teve padaria, supermercado, depósito de bebida, depósito de madeira. E nisso ele cresceu. Ele comprou imóveis. Como eu me senti? Ah, o pai dela montou a loja pra ela. Nunca um centavo, nunca. Como é que eu ia pedir? Não podia pedir. Não sou só eu, nós somos em 4 filhos. Como eu ia pedir? Não tinha como pedir. Eu montei na raça, no meu suor. Tinha dias que eu ia dormir à noite, eu chorava pelo boleto do dia seguinte, que eu não ia ter condição de pagar. Mas Deus era tão bom comigo que exatamente naquele dia eu vendi o valor do boleto que eu tinha para pagar. Fé, sabedoria, maturidade, intuição, não sei. Acho que uma mistura disso tudo. Ele ficou sabendo alguma vez que eu estava desesperada por um boleto que ia vencer no dia seguinte, dali 2 dias? Nunca. Eu, sendo filha de quem eu era, eu tinha obrigação, pessoas, eu tinha obrigação de dar certo. A partir do momento que eu abri aquela porta ali, eu tinha obrigação de dar certo. Eu tinha que mostrar pra ele que eu era tão empreendedora quanto que eu ia dar certo. Essa obrigação ele colocou? Não, essa obrigação eu coloquei. Eu coloquei essa obrigação pra mim. Eu coloquei. Eu vou dar certo. Eu tenho que dar certo. Eu não posso desistir, eu não desisti jamais. Não desisti jamais. Então, da onde vem o meu empreendedorismo? Da minha força interna, da minha vontade de vencer, da minha vontade de dar certo, da minha meta pessoal. Eu lanço uma meta por semana. Chega na quinta-feira, eu vejo que tá longe de bater aquela meta, eu dou meus pulos, mas que eu bato a meta, eu bato. Isso é meta, isso é foco, isso é determinação, isso é vontade de dar certo. Essa vontade eu tenho. Essa vontade você tem que ter. Essa vontade que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir. É essa vontade. É o dar certo todos os dias? Não! É o matar um leão por dia. É o matar um leão por dia. Você entendeu o que eu tô te falando? A outra pergunta que eu recebo muito no Instagram: como você consegue? Como eu consigo? Eu te pergunto, como você não consegue? Como você não consegue? Por que você não consegue? Eu não sou diferente de você, mas se eu consigo, você também consegue. Por que você não consegue? Eu tenho que te devolver a pergunta. Como você não consegue? Mas como você consegue? Hoje você tem 3 filhos. Tenho. E no começo que eu abri a minha loja, eu era sozinha. Eu demorei 2 anos para contratar um funcionário.
porque eu não podia ter gasto extra. 2 anos trabalhando sozinha. 2 anos com a minha filha pequenininha, que quando eu abri a loja ela tinha 4 para 5 anos. Eu levava para a escola, vinha para a loja, dava hora de pegar ela na escola, eu fechava a porta da loja, corria na escola, pegava ela, pegava a marmita, ela vinha aqui, ela almoçava na loja comigo, na loja a gente ficava até fechar. Minha filha ficava comigo até fechar. Essa vida eu fiz 2 anos para mais. Até eu contratar alguém, eu não tinha capital para contratar uma pessoa. Aquele dinheiro que eu ia pagar aquela pessoa, eu pagava o aluguel, eu investia em mais mercadoria. Eu tinha que me sacrificar. Era por mim, era para mim. Era para minha família. Era pelo meu pai. Eu tinha que me sacrificar. Valeu a pena o sacrifício? Ou se valeu a pena o sacrifício. Muito, muito. Depois veio meu outro filho, Theo. O Theo veio para a loja trabalhar comigo com 7 dias de vida. 7. Você já ouviu o ditado que diz assim: quem engorda o gado é o olho do dono? É o olho do dono. Ou quem engorda o gado é o olho do dono. Se eu fico na minha casa 6 meses, encostada pelo INSS, um gado emagrecendo 6 meses, míngua. Morre de fome e de sede. O Theo veio trabalhar comigo com 7 dias de vida. O que uma criança com 7 dias de vida faz? Mama e dorme. Ele mamava no peito, o peito estava comigo. Onde eu fosse, o peito ia. Dormia, eu comprei um chiqueirinho, pus aqui dentro. Ele dormia no quadradinho, no berço portátil. O que mais ele precisava? Uma cama, uma roupa, leite e a mãe. O que ele tinha aqui dentro da loja? A cama, a roupa, o leite e a mãe. Por que ficar na minha casa se eu podia estar aqui cuidando do meu filho, produzindo? Então aí eu já não tinha mais uma filha no comércio comigo. Aí eu tinha 2 filhos no comércio comigo. Deu certo? Deu. Muito. Dá certo até hoje. Depois do Theo veio a Betina. Meu Deus, veio a Betina. O Theo tinha 1 ano e 5 meses e eu fiquei grávida da Betina. A Betina veio de surpresa. Quando eu fiz aquele exame de gravidez e deu que eu estava grávida, eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava. Não era fácil. Ser mãe empreendedora com 2 filhos não era fácil. Imagine ser mãe empreendedora com 3 filhos. Era muito difícil. Eu chorava, 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 chorava. Liguei pro meu marido, xinguei. Falei assim, eu vou ter que vender a loja, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu estava desistindo. Catarina, pera lá. Eu desistindo? Não. Eu falando, eu não vou conseguir? Não. Lógico que eu ia conseguir. Sempre consegui. Porque agora eu não ia conseguir. O que ia mudar na minha vida? Um filho a mais, um filho a menos, um filho a mais, um filho a menos. Chegou a noite, depois de eu ter chorado horrores, eu deitei na cama e falei, Deus, pelo amor de Deus, eu sei que tudo tem um propósito. O Senhor, por favor, me mostre o propósito disso. Me mostre a força que eu perdi, onde que está a força que eu acabei de perder nesse momento, porque não sou eu essa pessoa, eu sou forte. Me mostra, Deus, onde foi parar a minha força. Que eu respirei. Vai tomar um banho, Catarina. Toma um banho, lava a cabeça e deixa a água levar tudo isso embora. Saí do banheiro. Peguei uma calculadora, peguei um caderno e falei, o quê? Desistir jamais. O que eu vou fazer agora? Ampliar. Crescer. Aumentar as minhas vendas. Se eu vendo X, a partir de agora eu tenho obrigação e meta de vender X vezes 2. Porque eu tenho uma boca a mais para comer, uma boca a mais para estudar, uma boca a mais para vestir, uma boca a mais para tudo. Se eu desistisse naquele momento e fechasse a loja, o que eu ia fazer com essa boca a mais? Renda a menos e boca a mais. Que soma que eu estava fazendo?
Que soma besta eu estava fazendo na minha cabeça naquele momento? Que pensamento idiota passando pela minha cabeça naquele momento? Diminuir a renda da casa naquele momento era a solução? Era a resposta? Era o que eu precisava? Não, não. Eu não precisava diminuir, eu precisava aumentar. Eu tinha potencial para aumentar? Sim. Eu tinha potencial para crescer? Sim. Lógico que eu tinha. E assim eu fiz. E assim eu fiz. O primeiro gasto que eu cortei foi com publicidade de blogueira. O que eu fiz? Eu virei a blogueira do meu negócio. O que eu percebi? Que os meus resultados eram muito maiores. Por quê? Eu sabia o que eu estava vendendo. Eu sabia falar sobre o meu produto de uma forma que elas não sabiam falar. Eu sabia da obrigação que eu tinha de vender aquilo que eu estava mostrando, porque quem pagava os boletos sou eu. Ela não tinha aquela coisa na cabeça de ela precisa vender isso que eu vesti porque ela tem boleto para pagar. Não, isso aí quem sabe sou eu. Isso quem sabe sou eu. Então quem faz a minha publicidade melhor que eu? Eu, ué. Quem faz? Eu. Eu sinto a necessidade de vender. Eu e mais ninguém. Você entendeu? Eu sei o quanto pesa um boleto nas costas. Eu e mais ninguém. Eu tenho que vender. Eu tenho que dar certo. Eu vou dar certo. A única vez que você pode usar a palavra não, a partir do momento que você empreende, eu não vou desistir. A única frase admissível de usar a palavra não, a partir do momento que você empreende, é essa. Eu não vou desistir. E ali eu tive a Betina, meu terceiro filho. A Betina acabou de nascer, eu fui pro quarto, saí da sala de parto, fui pro quarto, celular, fazendo pedido pra loja. Fazendo pedido. Sim. Ou você pensa que a vida de empreendedora é diferente disso? Ah, então você nem começa. É assim, meu povo. Tive alta, vim pra casa. Acabei de ter alta, vim pra casa, entrei na loja. A minha funcionária olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Pois eu disse, vim trabalhar. Passei numa loja no caminho, comprei uma cinta, daquelas de compressão. Falei, moça, você enfia essa cinta em mim. M, eu não vou aceitar nenhum outro tamanho sem ser M. Se enfia esse trem em mim, que eu tenho que trabalhar. Vim embora, pus a cinta e vim embora. Vim trabalhar. Minha filha tinha 3 dias. 3, e eu vim trabalhar. Uma de 3, um de 2 anos e uma de 7, 8, 9. Uma de 3, uma de 2 anos, uma de 3 dias, um de 2 anos e uma de 9 anos. Vamos trabalhar, garotada. O que eu estou criando não são filhos. Eu estou criando empreendedores, porque todos eles, todos têm espírito empreendedor. A minha menina, chega cliente na loja, ela vai tirando roupa da prateleira com 2 anos para oferecer para cliente. A minha de 11 sai comigo entregar bags na rua. Ela desce as bags do carro, os porteiros já conhecem ela, minhas clientes já conhecem ela desce as bags do carro. O meu menino de 4 anos está começando agora a descer as bags do carro. Ele fica aqui, ele pega calculadora, ele brinca de escritório. Aquele momento que ele está brincando de escritório, não é apenas brincar de escritório. Ele está brincando de ser empreendedor. Está nascendo nele o espírito empreendedor. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque eu tenho certeza que eu não vou cair naquela lenda de que a herança que passa de pai para filho não dura até o neto. Dura sim. Eles sabem quanto custa. Eles sabem quanto custa o meu trabalho, quanto é sacrificante o meu trabalho e quanto custa uma bala que eu compro para ele na rua. Eles sabem. Eles sabem da necessidade de eu ter que trabalhar. Eles sabem valorizar o que eu faço. Porque eles convivem comigo e sabem como fazer, como agir e como aquilo tem que funcionar. Eles vêm todos comigo. Eu vinha com uma neném num braço, um menino no outro.
Às vezes, um menino do braço, sacolas no outro braço e vamos trabalhar. É daí que vem o meu empreendedorismo. A partir do momento que eu virei mãe de 3, eu não tinha só obrigação de dar certo pro meu pai, eu tinha obrigação de dar certo pros meus filhos. Pros meus filhos. Porque uma mãe nada mais é do que orgulho pros filhos. Quando eu perdi meu pai, perdeu a minha motivação de ter que dar certo? Não! Eu tenho que dar certo para 3 filhos. Eu tenho que estudar 3 filhos, vestir 3 filhos, alimentar 3 filhos, cuidar de 3 filhos. Eu tenho que dar certo. Então, o meu empreendedorismo vem daí, da minha força, da minha decisão de empreender, de dar certo, de evoluir, de crescer, de melhorar. Você tem esse espírito empreendedor? Você tem vontade de crescer, de evoluir, de melhorar? Você tem? O tal espírito empreendedor? Se você tem, tá na hora de você colocar em prática.